Caras educadoras, caros educadores salesianos, sou uma filha de Maria Auxiliadora feliz por poder falar com vocês sobre as motivações do nosso agir salesiano. Dom Bosco e Madre Mazarello, sempre atentos às necessidades do momento histórico e buscando oferecer uma resposta válida e eficaz às expectativas e aos sonhos dos jovens de seu tempo, inspiraram e inspiram ainda hoje nossos sonhos e nossas realizações. É por causa deles que hoje, salesianos e filhas de Maria Auxiliadora se uniram numa rede que se espalha por todo o Brasil e que busca articular ações educativas, pastorais, em favor dos nossos destinatários. Quando em 2014, Padre Pessinati e eu lançamos pela editora Cis Brasil CIB o livro do Padre Carlo Nani, O Sistema Preventivo de Dom Bosco Hoje, numa primorosa tradução do bispo salesiano Dom Hilário Moser e produzida com esmero dedicada à coleção Literatura Salesiana da Rede Salesiana de Escolas, tivemos em mente contribuir para a realização do grande ideal de toda a família salesiana, levar seu carisma à juventude de nossos dias. Hoje, convidada a provocar os educadores a uma reflexão sobre a atualidade do carisma de Dom Bosco, resolvi não inventar a roda, mas realizar uma retomada seletiva do conteúdo desse livro e garimpar, entre outros escritos salesianos de fácil acesso, algumas indicações de aprofundamento. Desse modo, para não pesar a narração, usarei livremente o texto, sem me preocupar com as citações. Convido todos a acessarem esse material no site da IDB Brasil ou no documento impresso distribuído em 2014. O conteúdo será apresentado em 4 blocos, como explicados a seguir. No primeiro bloco, nós temos o que é carisma, o que significa carisma salesiano, e o carisma salesiano, com quase 200 anos, tem sentido hoje? O segundo bloco, como se expressa o carisma salesiano? O que é sistema preventivo de Dom Bosco? Terceiro bloco, como situar o sistema preventivo hoje? Como ser sinais de esperança e de apoio para a validade do nosso trabalho de educadores? Finalmente, o último bloco, qual a expectativa da família salesiana e de todos os educadores hoje? Então, o nosso tema é a atualidade do carisma de Dom Bosco. O que é carisma? Carisma na linguagem corrente significa qualidades de personalidade que destacam pessoas a exercerem espontaneamente atitudes de líderes, contagiando os que lhe estão próximos. Sinônimos de pessoa carismática seria pessoa popular, atraente. Carisma no sentido original do termo é uma graça especial do Espírito Santo para o bem da Igreja. Existem muitos tipos de carisma, mas os principais elementos que os compõem serão sempre 2. Um provém do Espírito Santo que os distribui gratuitamente. 2, para a edificação da Igreja. Portanto, o carisma do fundador, da fundadora, uma vez compartilhado em seu caminho histórico, se converte no carisma do Instituto. Papa João Paulo II, São João Paulo II, fala explicitamente do carisma como um dom, tanto para as pessoas consagradas como para a comunidade. E não duvidem em afirmar que esse dom encontra-se elementos válidos para viver a consagração. Um carisma não se mantém na história da mesma forma como se preserva um patrimônio de ideias, de valores, de experiências. Ele se mantém, sim, como uma graça viva, cuja direção pertence ao Espírito Santo. Começa com um evento de graça que o envolve o fundador carismático em um caminho para seguir a Cristo e pode permanecer na história somente como uma graça que se renova através da vivência de seus continuadores. O que significa carisma salesiano? Falando de carisma salesiano, utilizamos as palavras do reitor-mor Dom Ángel Artime, no discurso de encerramento do capítulo geral 27 dos Salesianos. Ele parte do artigo 14 das Constituições dos Salesianos e discorre sobre a questão.
Diz o artigo 14. Nossa vocação é marcada por um dom especial de Deus, a predileção pelos jovens. Basta que sejais jovens para que eu vos queira muito. Esse amor, a expressão da caridade pastoral, dá sentido a toda a nossa vida. E continua o reitor Mor, dizendo: como Dom Bosco, acompanhamos o Senhor Jesus, que colocou uma criança no centro quando lhe foi perguntado sobre quem era o maior no reino. Nós, salesianos de Dom Bosco, oferecemos a nossa vida ao Pai para sermos consagrados por Ele, a fim de viver para os jovens. Como expressamos no documento capitular, os jovens são a nossa sarça ardente. Eles são a razão pela qual nos sentimos capazes de dizer sim ao chamado do Senhor. Eles são a razão de nossa vida como salesianos, educadores, pastores dos jovens. Como poderíamos ficar no meio do caminho? Como poderíamos nos dedicar somente por alguns momentos, como se fosse um dia de trabalho? E ainda mais, como poderíamos ficar tranquilos quando em nosso bairro, região, cidade, há jovens afligidos pela pobreza, pela solidão, pela violência familiar, pela agressividade de quem os domina? Somos chamados a emprestar-lhes a voz que nessas circunstâncias da vida eles não têm. Somos chamados a oferecer-lhes amizade, ajuda, acolhida, a presença do adulto que lhes quer bem, que só quer deles que sejam felizes, aqui e na eternidade. Ser os amigos, irmãos, educadores e pais que só querem que eles sejam protagonistas e senhores da própria vida. E a partir dessa chave é possível ser servo e nunca senhor, dono, autoridade. O carisma salesiano, com quase 200 anos, tem sentido hoje? Dom Bosco, por muitos aspectos, viveu num mundo diferente do nosso. Entretanto, também o seu foi um tempo de grandes mudanças. Restauração depois da Revolução Francesa, liberalismo, surto industrial, nacionalismo, colonialismo, socialismo incipiente. Ele, camponês, trabalhando na cidade grande, padre, mas falando com grandes e pequenos. Nunca desanimou. Não se cansou de fazer o bem, não se deixou vencer pelas mudanças, mas enfrentou-as. E de todas as formas se esforçou para vencer o mal e fazer triunfar o bem. Por isso, antes de tudo, é importante fazer, no nosso tempo, como Dom Bosco fez no seu, na medida das nossas capacidades e forças. Ele sentiu profundamente ter sido enviado por Deus ao encontro dos jovens. Esta é também a vocação-missão dos salesianos e da família salesiana. O sistema preventivo nasceu da caridade educativa, uma explicitação concreta e operosa daquela caridade que nos impele ao pensar em Jesus, que morreu pela salvação de todos. Dom Bosco sempre procurou estar atento às necessidades do momento histórico e oferecer uma resposta válida e eficaz. O conselho dado aos seus colaboradores em 1883, precisamos conhecer os tempos e adaptar-nos a eles, foi para ele um princípio constante de ação. Também para os salesianos tornou-se tradição afirmar, com Dom Bosco e com os tempos, ou na versão originária do padre Bertello, de 1910, com os tempos e com Dom Bosco, onde a atenção aos tempos é ligada à contínua referência a Dom Bosco. Então, ao tentar responder se o carisma salesiano ainda tem sentido, lembramos que os desafios do contexto em que se inseriu o carisma salesiano continuam presentes em nossa sociedade. As perspectivas apontadas ontem por Dom Bosco, buscadas através da história, se reafirmam hoje diante dos desafios apontados pelo Papa Francisco para os salesianos em seu capítulo 27. Disse ele: é preciso preparar os jovens para agirem na sociedade segundo o espírito do Evangelho, como agentes de justiça e de paz, e a viverem como protagonistas na igreja. Tiveste sempre diante de vós Dom Bosco e os jovens, e Dom Bosco com seu lema, Dami animas cetera tolli, reforçava esse programa com outros dois elementos,
trabalho e temperança. Disse ainda o Papa: ir ao encontro dos jovens marginalizados requer coragem, maturidade e muita oração. A esse trabalho devem ser enviados os melhores. Os melhores. Graças a Deus, vós não viveis e não trabalhais como indivíduos isolados, mas como comunidade. E agradais a Deus por isso. E ainda disse ele: as vocações apostólicas são ordinariamente fruto de uma boa pastoral juvenil. O cuidado das vocações exige atenção específica. Como diz Carlo Nani, no livro citado, a pretensão de toda a família salesiana de hoje e de todos que trabalham como e com os salesianos é de afirmar que o sistema preventivo de Dom Bosco ainda tem alguma coisa a dizer aos jovens e às jovens que se interrogam sobre sua formação e o seu futuro. Em entrevista à agência de notícia oficial do Vaticano, Zenit, o padre Ángel Artime recordou que as coisas mudaram desde que nasceu o fundador, 200 anos atrás. Seu carisma, porém, conserva grande atualidade. E a razão é simples: sempre existirão jovens. Podemos dizer que o sistema preventivo, se é uma ideia e uma alma, é também uma história. Hoje sempre requer imaginação e criatividade para atualizá-lo e adequá-lo aos tempos, aos lugares, às culturas, às situações concretas. O sistema preventivo é confiado aos educadores como pessoas, grupos, comunidades e movimentos educativos. É preciso sonhá-lo, projetá-lo, concretizá-lo com sentido de medida e de limite, porque ninguém é perfeito e porque o ótimo pode resultar inimigo do bom. Requer reflexão, preparação, competência, ascese, sentido comunitário, discussão, recusa do próprio narcisismo para buscar o objetivo, a finalidade que se define para todos como um horizonte de valor, na consciência de que as coisas que valem custam e valem a pena.